Graças seja o nome, graças seja dado ao nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão bem? Amém, né? Deus é bom. Último culto de julho, e até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos bem porque o Senhor está conosco, não é verdade? E Ele vai continuar conosco porque Ele nos ama. Deus nos chamou nele e Deus não se arrependeu de nós. Deus não se arrependeu de ter chamado você, Deus não arrependeu-se de ter salvado você, Deus não se arrependeu de nada disso. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todos os pecados. Amém? Palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. É um texto lindo do apóstolo Paulo, melhor, do Espírito Santo, que nos deixa uma inspiração. Nos deixa uma inspiração, sem dúvida nenhuma, nos inspira. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Amém. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Seja pela tua Bíblia escrita, seja pelo seu iPad, seja pelo seu smartphone ou pelo telão da igreja. Acompanhe agora a leitura em nome de Jesus. Simples. Combati o bom, guardei a fé. Amém. Fecha seus olhos. Pai, obrigado por essa noite tão gloriosa, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama e o seu amor excede todo o entendimento do ser humano. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até esse lugar nessa noite e realmente há uma palavra do Senhor para nós. Abençoe-nos de entendê-la, de vivê-la, de abraçá-la na nossa vida e tê-la como verdade absoluta, porque é a verdade. A tua palavra é a verdade. Assim eu oro, meu Pai, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Sabe, eu cresci em ambiente de igreja, vocês sabem disso. Desde pequeno, passei por algumas denominações. E eu sempre observei dentro da igreja pessoas que rompiam e iam para frente de uma maneira linda na sua vida, em todas as áreas. Mas também vi muita gente fracassando em muitas áreas ao longo do tempo. Isso era algo que nunca encaixava dentro da minha cabeça. Porque a obra que Jesus fez, ela é eficaz de igual modo para todos nós. Quem crê, diga graças a Deus. Olha o que Jesus fez por todos os crentes, em todas as eras. Colossenses capítulo 2 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou, diga, nos perdoou. Isso é passado, não é verdade? Ele já nos perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou, está no passado, já fez, a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu isso, cravando estas ordenanças na cruz do Calvário. Isso é para todos os crentes. Para todos os crentes, Colossenses capítulo 1 declara: Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele nos pegou do domínio das trevas e nos levou para o reino de luz do seu Filho amado. Todos nós estamos nessa mesma posição. A Bíblia também declara que antes nós éramos separados de Deus, agora nós somos reconciliados. A vida cristã não é um jogo onde Deus está irado esperando você fazer qualquer coisa errada para te punir. Essa não é a visão da vida cristã. A vida cristã é: em Cristo eu estou reconciliado com Deus. Deus me ama, Ele gosta de ouvir as minhas orações, Ele gosta de receber o meu louvor, Ele tem desejo de me abençoar em todas as áreas da minha vida. Eu não sou inimigo de Deus, eu sou reconciliado com Ele. Quem crê, diga graças a Deus.
Em Romanos, de uma forma ainda mais agressiva, o apóstolo vai dizer que em Jesus, aqueles que estão em Jesus, ele vai declarar: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, nunca mais o pecado vai dominar vocês, a não ser que a gente se faça servo dele. Mas isso é para todos os crentes. Eu creio em Jesus, isso veio para a minha vida. E Romanos, para completar a obra de Jesus, porque não dá para falar de tudo em todos os cultos, em cada culto. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Amém. Diga graças a Deus. A questão é se estamos em Cristo ou não. Se eu imaginar diferente disso, eu estou botando em xeque o que Ele fez na cruz. Porque se a minha salvação e a minha reconciliação com Deus depende do meu esforço, eu estou automaticamente dizendo que Ele falhou. Não foi suficiente, eu tenho que dar uma ajuda. Você concorda comigo que a gente só ajuda aquele que precisa de ajuda? Você concorda comigo que Jesus não precisa de ajuda? O resultado da obra de Jesus na vida de todos que creem, somos filhos. Diga assim: Deus me fez filho. Então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Estar debaixo de Cristo de novo. Às vezes as nossas dúvidas são lançadas em relação a Deus, se Deus vai fazer alguma coisa. Nós tendemos a, de vez em quando, e não de forma maligna, mas de forma humana. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai se mover? Como se dúvida devesse repousar sobre Ele. A dúvida nunca repousa sobre Ele, porque Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. A dúvida deveria pairar, entre aspas, sobre mim. Se eu estarei em Cristo ou não estarei. Se eu vou continuar estando debaixo da graça, confiando nele, ou se eu vou começar a agir pela minha força para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Todas essas coisas eu observava ao longo do tempo. Mesmo os crentes tendo tudo isso nas mãos, e ainda a obra de Jesus executou juízo sobre o diabo, dizendo assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, ou principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2. Ao contrário de que algumas pessoas pensam que quando Jesus estava sendo crucificado, o diabo estava fazendo festa e o céu estava chorando, o panorama que o Espírito Santo nos dá é totalmente diferente. Na cruz ele estava humilhando de uma vez só todos os poderes das trevas e declarando o triunfo do povo de Deus nele, em Cristo Jesus. Cumprindo a palavra de Zacarias capítulo 3, que Deus disse: em um único dia eu removerei de uma vez por todas o pecado da terra, em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Já o diabo está julgado, os filhos de Deus em Cristo estão na graça do Senhor, já não pesa a condenação, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros, herdeiro na mesma posição de Jesus Cristo. Pastor, isso é demais para a minha cabeça, o nome disso é graça, é a graça do Senhor. É esse evangelho que Paulo fala: eu estou preso por causa desse evangelho, porque se eu pregasse outro tipo de evangelho eu estaria solto, mas eu fui preso por pregar o evangelho de verdade. Amém, gente? Por isso nós não nos envergonhamos do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é livro de sabedoria, o evangelho não é livro de autoajuda, o evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. E quando se fala de salvação na Bíblia, sempre tem duas características: a salvação eterna e a salvação de problemas imediatos. A salvação eterna e a salvação imediata. Mas com esse panorama completo, com tudo que Jesus fez, ainda assim há crentes que cambaleiam e há crentes que vão de vento em polpa. Gente que vai e rasga todos os limites da sua vida e avançam. E aí eu entendo que não é espiritual. Porque espiritualmente Jesus resolveu todos os nossos problemas.
Todos. Na verdade, nós tínhamos um grande problema, e resultava todos os outros. Resultava em todos os outros. Nós não críamos nele. Por isso o Espírito Santo agiu sobre nós, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Do pecado porque não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Esse era o nosso quadro. Da justiça, isso acontece conosco, porque nós não o veremos mais. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando para nos lembrar. Não é pela tua justiça, é pela justiça dele. Não é pela tua força, é pela força dele. Não é pelo teu braço, é pelo braço dele. Mas mesmo nesse panorama, com tudo favorável, tem gente que ainda consegue patinar. Teve um dia na vida normal da gente, eu gostava muito de Fórmula 1. Não sei se você compartilhava disso. Mas eu nasci em 84, então quando você era mais garoto, quando eu era mais garoto, vocês não eram dessa época, 90, a gente ia na venda comprar refrigerante de garrafa. Lembra de garrafa de vidro? Quem comprou refrigerante de garrafa de vidro? Viu? Estamos envelhecendo. Aí você comprava aquelas garrafas, e o que estava passando em tudo quanto é bar, tudo quanto é venda naquela época, domingo de manhã? O Senna, gente. Era a música do Tchananã que a gente queria escutar no final. Aí aquela era de ouro passou, né? Eu nunca vou me esquecer o dia que eu disse para mim que eu nunca mais ia ver esse negócio de corrida, porque naquele tempo me frustrou. Eu já compartilhei isso com vocês. Rubinho Barrichello em primeiro lugar, que era raro. Mas ele estava na frente. Ele estava na frente. Libera-se o áudio da transmissão. Abre para o Schumacher passar. O que ele faz? Abre. Na última volta, olhando a linha de chegada, ele abre. O Schumacher passa. Ele tinha tudo para terminar em primeiro, mas não terminou. O carro dele era ruim? Faltava perícia? Não, porque ele ganhou na raça. Estava tudo jogando a favor dele. Mas uma decisão que ele tomou colocou aquilo a perder. Ele ganhou mais alguns anos de contrato com a Ferrari. Mas tem mancha. Assim somos alguns de nós. Temos tudo para avançar. Toda essa obra de Jesus que eu estou falando para vocês há 10 minutos, toda essa obra de Jesus sobre nós e sobre o diabo, condenando o diabo, salvando a gente, tudo ao nosso redor tem gente que tropeça. E aí eu vejo que não é questão espiritual. São questões de decisões que nós tomamos ao longo da vida. Quando eu olho, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, quem escreveu isso foi um homem chamado Apóstolo Paulo. Um homem extraordinário, um divisor de águas dentro da igreja. Olhando um negócio desse, não dá vontade de ser tão fiel a Deus a ponto de escrever isso na nossa lápide quando a gente morrer. E alguém passar no cemitério e falar assim, olha lá um que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. Esse é o final que Deus tem para cada um de nós. Um final em triunfo. Porque quem escreve isso está em triunfo. Ele diz, eu já combati, eu já combati. E se já combateu e está de pé, porque venceu. Eu já acabei a carreira, eu completei tudo que eu tinha que completar, fechou. E eu guardei a fé. O verso 8 é um verso de um vitorioso também. Agora já está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, na distribuição dos galardões. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Quem compactua que isso aqui é um bom final? Diga graças a Deus. Você deseja isso para a sua vida? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas algumas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida nos roubam de viver esse triunfo. Eu quero falar sobre 4 decisões que, mesmo uma pessoa tendo o mundo espiritual inteiro ao seu favor e o maior poder do universo, que é Deus ao seu lado, ela pode fracassar. Primeiro, as desculpas. Nós temos o péssimo hábito de muitas vezes anexar desculpas na nossa vida. E as desculpas são poderosas para destruir a nossa caminhada de fé.
Quando eu olho para Jesus, Jesus enfrentou um monte de dificuldades. Um monte de dificuldades, mas mesmo. Teve um dia que Jesus curou um cego. E Jesus falou para aquele abençoado do cego: não conta para ninguém. Ponto. Por que Jesus pediu para o cego não contar para ninguém? Porque ele não queria que o nome dele fosse glorificado? Não. As cidades eram pequenas. E se a fama de Jesus explodisse de uma maneira muito rápida, ele teria dificuldade de pregar o evangelho. Está no texto de Marcos que eu vou ler para vocês. Mas olha o que o cego fez. O leproso, melhor dizendo. Mas tendo ele saído, o leproso, começou a pregoar para muitas coisas. Começou a falar muito. E a divulgar o que tinha acontecido. Hoje Jesus tinha acabado de falar para ele: não fala. Parece a gente, não parece? Você recebe uma ordem específica e faz errado. É só eu que faço isso, né? Jesus disse para ele: não fala, segura. Uma alegria estava tão grande. Ele começou a divulgar o que aconteceu. Estou falando de Marcos capítulo 1. De sorte que Jesus, olha lá a consequência, já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares no deserto. E de todas as partes iam ter com ele. Olha só. Jesus falou para ele: não conta. Talvez ele não tivesse entendido por que não contar. E talvez ele fosse como nós. Se a gente não entende perfeitamente o porquê não é para fazer, ou por que é para fazer, se a gente não entende, a gente não faz. Jesus estava com a mente dele tranquila. O propósito de Jesus estava guardado. Falou: ó, não conta. A consequência veio. O homem contou. Agora as cidades estavam fechadas, porque era muita gente. Era muita. Pensa-se, ontem na Arena da Baixada, tinha 50 mil pessoas, tinha 46 mil pessoas lá, né? 46.650 pessoas. Você pensa, se Jesus estivesse em carne e osso numa cidade, qual seria o alvoroço daquele lugar? Claro que Jesus estava lá. Ele abençoou muita gente, amém, gente? Mas no período histórico que Jesus estava vivendo, nem cidade com 50 mil pessoas tinha. Nem televisão tinha, não tinha internet. A novidade da cidade, Jesus chegou e está curando todo mundo. E aí Jesus tinha um problema. Veja, ele não podia entrar na cidade para pregar mais. E ele veio para pregar. Mas se ele fosse recheado de desculpas, ele poderia dizer: tá, brincadeira, leproso. Você acabou com o meu ministério, agora como é que eu vou entrar na cidade? Eu preciso andar pelas vielas, preciso curar as pessoas, preciso entrar nos ermos, preciso entrar nas sinagogas, e agora se cortou tudo. Mas Jesus não era um homem que dava desculpa. Quando não tinha espaço, Jesus pegava no barco e ia pelo mar, e do mar ele ficava de pé e pregava. Ele deu o seu jeito. Jesus pregou e completou a obra que Deus deu na mão dele para fazer? Sim ou não? Amém. Ele só completou porque ele não era um homem de desculpas. O apóstolo Paulo é outro que podia dar um monte de desculpa. Ele foi chamado, ele pertencia ao Sinédrio, ele era um homem respeitado, ele tinha dinheiro, ele tinha influência e ele era um homem muito benquisto na sociedade judaica. Ele abriu mão de tudo isso para a glória de Deus. E sabe o que ele ganhou? Um monte de açoite, apedrejamento, perseguição. E no final da vida dele, perdeu a cabeça. Escreveu Filipenses da cadeia. Escreveu Timóteo dizendo assim: Timóteo, não se envergonha de mim, não. Não tenha vergonha de mim. Eu estou preso por causa do evangelho, porque estavam dizendo que ele estava preso porque ele era malfeitor. Uma das prisões foi, a última prisão de Paulo, ela foi a Calhar para Nero, porque ele tocou fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo completamente e acabaram os bairros. 4 ficaram inteiros, coincidentemente, bairros cristãos. Enquanto ele tocava a sua lira, vendo Roma pegar fogo, veio a sua ideia, porque ele era louco. Eu vou botar a culpa em quem? Os bairros dos cristãos não queimaram, bota a culpa em Paulo. Todo mundo vai comprar fácil a fake news aqui. E Paulo foi preso. A acusação dele, diante de Roma, ou melhor, que partia de Roma para ele: você incendiou Roma, cara. Aquelas crianças que morreram queimadas lá, foi culpa sua. Porque os bairros dos cristãos não pegaram fogo. Você arquitetou esse negócio. Paulo estava preso como uma pessoa terrível. Imagine quantas crianças morreram incendiadas naquela época. Quantos bebês foram pegos
totalmente queimados dentro das casas e enterrados depois. Tudo isso caiu nas costas de Paulo. Você é o líder. E os cristãos colaboraram. E aí começou a explodir uma perseguição inédita até então. Uma coisa extremamente violenta. Porque até esse ponto, quem perseguia Paulo e quem perseguia os crentes eram os judeus, era o pessoal da lei. Agora era Roma e a lei junto que estava perseguindo. Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: meu filho, não tenha vergonha de mim. Eu não fiz isso que falaram. Nas entrelinhas a gente lê isso, porque você tem que ler a história e a Bíblia ao mesmo tempo para você correlacionar. Eu não fiz isso. Você me conhece. Você conhece a minha conduta. Ele poderia muito bem ter dito: brincadeira, Deus. Começo a minha vida bem. Sou um homem levantado no judaísmo, ó. Podia ser igual Daniel. Na corte, pregando e influenciando o rei. Paulo escreve aos romanos: eu vou chegar até aí, e a gente vai sentar junto e vamos compartilhar as boas novas. O sonho de Paulo era chegar em Roma e chegar bem. Sabe como é que ele chegou? Escoltado. Foi colocado num lugar bem simples. 16 mil soldados estavam guardando o lugar onde ele estava. E ele falou assim: não sai dessa, cara. Timóteo, eu não vou sair daqui. Eu sei que daqui eu vou para a glória. Um homem que poderia ter inventado desculpas. Como é que andam as nossas desculpas diante de Deus? Paulo poderia ter dito um monte de coisa para Deus. Mas no final ele escreve assim, ó: regozijai-vos no Senhor. No final de tudo na vida dele, um dos últimos escritos dele: eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Sem desculpas. A gente gosta de jogar nas costas dos outros. Eu não faço por causa disso. Parece aquela síndrome que vem junto com Adão, aquela desgraça. Adão, onde você está? Você pecou? Não, foi ela, a mulher que o Senhor me deu. É a economia. É isso. Cancele as desculpas e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Na verdade, não tem como Deus te abençoar mais. Tem como você bloquear as bênçãos dele. Inventando desculpas ao redor. Tanto eu quanto você me enquadro nisso aqui. Outra decisão que eu posso tomar, que eu vi crentes tomando ao longo de toda a sua vida, que destrói a caminhada, mesmo com tudo a favor. É a comiseração, a autocomiseração. É aquele maldito sentimento da pessoa ter dó de si mesmo. Diga assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não vou ter dó de mim mesmo. Pensa se Jesus fosse ter isso. Imagine se Jesus fosse se cobrir disso. Fazer igual Gideão fez. Deus olhou para ele e falou: vai na tua força, você vai libertar o povo de Israel. E a resposta dele foi: Senhor, com que livrarei Israel? Juízes capítulo 6. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Deus estava falando com ele, mas não era o suficiente. Deus estava falando com ele, mas não era o suficiente. Moisés fez a mesma coisa em Êxodo, capítulo de número 4. Deus aparece na sarça, fala com ele. Ele põe a mão para dentro, tira, está leprosa, põe para dentro, tira, está curada, joga o bastão no chão, vira serpente, pega por trás, vira bastão de novo. Aí Deus fala para ele: agora você vai. E você vai libertar meu povo. Eu falei: Senhor. Tem uma versão que eu gosto muito que diz assim: não é de ontem nem de antes de ontem que eu sou pesado de língua. Como se Deus não soubesse quem ele era. Como se ele estivesse falando para Deus assim: Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está falando. É assim, vou te explicar. Eu nasci com a língua pesada, tenho dificuldade de comunicação. Quando ele terminou de falar isso, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele. Ele falou assim: então agora, vai e fala com Arão, e Arão falará por ti. Ele poderia ter chego e ter falado dele mesmo. Mas quando você lê muito no Antigo Testamento, Moisés proferindo para Faraó as pragas, não era Moisés que estava falando, era Arão que estava falando. Ele não teve a bênção completa de chegar e falar por si mesmo, porque ele achou que Deus não era suficiente para ajudá-lo, ou que Deus não conhecesse a sua realidade. Você acha que Deus não conhece a tua realidade? No livro de Apocalipse, a Bíblia fala claramente
conheço as tuas obras. O livro de Salmo diz que Deus conhece o meu sentar e o meu levantar. Quem sentou e levantou hoje? Alguma vez? Todo mundo? Amém. Quantas vezes você levantou e sentou hoje? Quantas vezes? Deus sabe todas as vezes que você levantou e que você sentou. Ele conhece o meu sentar e o meu levantar. Ele conhece toda vez que eu sento, toda vez que eu levanto. O que o salmista estava querendo dizer com isso? Ele conhece todos os detalhes da minha vida. Você acha que Deus não te conhecia quando Ele te chamou? Você acha que quando você erra, Deus fala assim? Não sabia que você fosse fazer isso, não sabia. Você acha? Deus não é homem. Deus não é filho do homem. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Mas você pode decidir. Tem esse tipo de atitude. Outra atitude que nos impede de ter êxito realmente na nossa caminhada, mesmo quando tudo está ao nosso favor, é excesso de fragilidade. Pensa se Jesus fosse frágil. Já viu aquelas caixas escritas assim, desenhada aquela tacinha, para você tomar cuidado para você não virar a caixa? Tem gente que decide ser assim na vida. Já ouviu aquela expressão da sua avó ou da sua mãe dizendo assim, com aquele lá você tem que pisar em ovos? Você tem que... Porque se você falar qualquer palavra que ele interprete mal, quebra. Pensa se Jesus fosse assim. Na noite que Jesus mais precisava de um amigo para orar. Quem já precisou de algum intercessor na vida? Sério mesmo, levanta a mão aí. Eu já precisei. No dia que Jesus mais precisou de um intercessor na vida dele, ele estava transpirando sangue. Não tinha ninguém com ele. Um pouco tempo antes, Jesus, agoniado, ele voltou e falou assim, encontrou quantos dormindo? Diga assim, todos. Todos. E Jesus falou, poxa, não consegue ficar comigo nem uma hora. Nem 60 minutos. Nessa hora que eu preciso de vocês. Na noite que Jesus estava ministrando a ceia, ele revelou o traidor. E se você pensa que Jesus odiava Judas por causa disso, você está enganado. Olha o que o Salmo fala. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que eu partilhava o meu pão, me traiu. É um salmo, Salmo 49, que é um salmo profético que fala um pensamento de Jesus. Como se fosse Jesus pensando a respeito de Judas. Por que era isso? Até o meu melhor amigo doeu a traição de Judas. Não foi uma coisa assim, eu sei que você vai me trair mesmo. Ele amava Judas. Ele considerava Judas amigo íntimo, doeu quando Judas traiu ele. Pedro, que disse que ia fazer tudo por ele, negou ele 3 vezes. Na noite que foi avisado que ia fazer. Jesus olha e falou assim, hoje você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Não. A última vez que ele traiu, Jesus olhou no olho dele. Já todo cheio de sangue. Depois de ser julgado injustamente. No pátio, Jesus olha para trás e mira no olho de Pedro, dizendo, como que se estivesse dizendo, eu falei para você. Imagine se Jesus fosse frágil. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha só, imagine se chega numa festa e as pessoas não te recebem naquela festa. Você chega com o presente, e é um bom presente. Você foi convidado porque as pessoas estão te esperando. Aí você chega, as pessoas olham na sua cara. Fala assim, não, você não, fecha a porta. Jesus veio trazendo a salvação. Tudo que os judeus esperavam desde o início, desde Gênesis, a semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, estava na cara deles, com um baita presente na mão, dizendo, eu vim trazer isso. Acabou, gente, eu vim trazer o que vocês mais esperavam. Falei assim, não, o senhor não entra na festa. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Pensa, se Jesus fosse frágil. Nós somos, às vezes, frágeis demais. Ai, não gosto do som. Eu vou depois do louvor. Ai, eu não gosto, porque quando eu passo na porta, o pastor não cumprimenta. Gente, eu não cumprimento, às vezes, nem meus filhos quando eu passo perto deles.
Eu falei isso com o Sérgio esses dias. Eu tenho na minha cabeça que você não cumprimenta quem você vê com frequência. É o meu jeito. Então eu chego para as pessoas e já começo a contar alguma coisa, de rasgada. Eu não chego com aquela, oi, pastor, tudo bem, como é que você está? É normal, tudo bem, é o seguinte, aconteceu isso aqui, isso aqui. Eu sou assim. Se você me ver na rua, a chance de eu não te cumprimentar é 99,9%. Que eu não olho para os lados. Agora tem gente que deixa, é lógico, exemplos pequenos. Pessoas que deixam de dar todo o seu potencial para Deus por coisas tão pequenas. Diga assim, eu não posso ser desse jeito. É muito baixo para mim. Amém? Falta de propósito. É outra decisão que a gente toma na vida. Propósito é aquilo que eu coloco diante de mim. O Espírito Santo nos dá propósito na vida. E como é bom andar com quem tem propósito. Você já andou com quem não tem propósito? É aquela pessoa que para você no meio do dia, a pessoa que não tem propósito, para conversar sobre aquilo que não tem nada a ver. Que não vai produzir nada de bom. Mas como ele não tem nada para fazer, ele vai ficar conversando com você. Sabe quando você está com aquela pressa de doer, que você tem um monte de coisa para fazer? E a pessoa começa a devagar sobre a vida. Nossa, está frio, né? Nossa, semana que vem vai vir nova frente fria. Vai vir de verdade. Então, deixa eu te contar. Ontem eu estava na minha casa pensando. E você ali. Pessoa que não tem propósito. É terrível. Jesus tinha um propósito firme, e está na Bíblia isso. E correu que se cumprirem os dias que seria elevado aos céus. Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à frente, dizendo, vai preparando o caminho que eu não vou parar. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, presta atenção, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. O pessoal falou assim, não segura ele está tão determinado a ir para Jerusalém, não para a caminhada dele, deixa ele ir. Diga assim, quando eu não tiver nada para fazer, eu não vou segurar aqueles que têm. Amém, gente? Compromisso. Compromisso? Não, pastor, é o seguinte, é meu jeito. Não. Jesus mandou eles irem na frente. Quando Jesus passa por Samaria, no rosto dele, o samaritano, o rosto de Jesus, estava tão firme, diz o texto, que ele ia para Jerusalém, que eles falaram assim, não mexe com esse homem, deixa ele ir. Deixa que ele vai resolver. Ele tem algo importante para fazer. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava governado pelo Espírito. Quem está cheio do Espírito sempre vai ter um propósito para fazer. Se você não for dominado pelo Espírito Santo, alguma coisa vai dominar a tua vida. Talvez a culpa, talvez a raiva, talvez o rancor, talvez o medo, quem sabe o materialismo ou necessidade de aprovação. Mas se o Espírito Santo não te dominar, alguém vai te dominar. Mesmo com tudo ao favor, mesmo com tudo jogando a favor, as desculpas, a autopiedade, o excesso de fragilidade e a falta de propósito impedem muitos crentes de viverem a vida completa em Deus. Que Deus nos abençoe de jogar as nossas desculpas no lixo, de nos fortalecermos e não termos piedade de nós, de sermos fortes e não frágeis e sermos cheios de propósito na vida. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Encerrando a palavra agora. 19h44, eu quero que você feche seus olhos. Você tem tudo ao seu lado, do seu lado, meu irmão. Você não pode, de maneira alguma, fracassar na vida. Jesus te resgatou, te salvou, te limpou, executou juízo sobre o diabo. Mas as desculpas, a autopiedade, excesso de fragilidade,
a falta de propósito. São 4 estilos de vida que você pode adotar por livre e espontânea vontade, porque Deus não matou teu livre-arbítrio quando te salvou. Deus não tirou de você o livre-arbítrio nem de mim. Eu continuo tendo liberdade de escolha. Na verdade, agora é que eu tenho. Porque antes eu era escravo do pecado. Eu fazia o que o pecado queria. Agora Jesus me libertou. Eu faço e tenho decisões de acordo com aquilo que eu quero. Mas se eu tentar ao longo da minha vida, mesmo tendo tudo ao meu favor, mesmo tendo tudo jogando ao meu favor, lembra da imagem daquele homem correndo na Fórmula 1? Tudo ao favor dele, a bandeira quadriculada lá na frente, nenhum problema mecânico, capacidade técnica, capacidade emocional, tudo certo para dar certo. Uma decisão destruiu o seu progresso como piloto. Quem sabe pessoas aqui nessa noite estão na mesma situação. Tudo para dar certo. As pessoas até ao teu redor dizem, mas você tem tudo para dar certo e não dá. Tem tudo para avançar e não avança. Tem tudo para ser feliz, mas não é. Tem tudo para ser grato, mas não é. Conhece gente assim? Eu conheço gente que tem muito dinheiro e não é grato. Não consegue ser feliz. Tem gente que eu conheço que não tem espaço na sua garagem para colocar o 7º carro. Mas ainda não é feliz com o que tem. É pessoa que tem tudo para dar certo. Mas não dá. Em nome de Jesus, as desculpas têm que cair por terra. Em nome de Jesus, a alta piedade tem que cair por terra. A fragilidade em excesso tem que cair por terra. A falta de propósito tem que cair por terra. Meu irmão, nunca, nunca, nunca todos os ambientes serão favoráveis. Todas as circunstâncias, todas as variáveis. E que se exploda. Nós temos fé e quem tem fé não precisa de mais nada. Nós temos Deus na nossa vida. Não importa se o Brasil quebra, a gente não vai quebrar. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Pastor, mas tem um monte de gente morrendo de depressão. Você não vai. Porque Deus está dentro de você. Pastor, mas eu vejo um monte de família sendo destruída. Mas a tua não vai. Porque Deus está contigo. Ora, vai para a luta. Ah, pastor, eu não tenho melhor oportunidade porque eu não pude estudar em colégio bom. Não importa, tem um monte de gente que não estudou num colégio bom e se deu bem na vida. Por que você não vai dar? Você tem fé, você tem Jesus, você tem Deus na sua vida. Você tem tudo ao teu favor. Ah, pastor, mas a sociedade é muito corrupta. Meu irmão, quando John Wesley começou a pregar, a cada 6 casas tinha um prostíbulo. As crianças cresceram naquela geração vendo normalmente crescer e deitar-se com muitas mulheres, pagando por isso. A geração de John Wesley era pior do que a nossa. A única diferença é que ele não tem internet. Não tinha internet. Para multiplicar aquilo. Quando John Wesley morreu, haviam 6 prostíbulos em toda a Inglaterra. Quem olha o vento não semeia. Se você ficar olhando todas as variáveis serem a seu favor, você está morto. Você nasceu num país que não te dá essa oportunidade. E Jesus te colocou aqui porque sabe que Ele dentro de você pode fazer proezas, meu irmão. Pode fazer proezas. Pode sim. Ah, pastor, mas nesse país, tanto de imposto, nunca vou prosperar. Tem muita gente prosperando, pagando um monte de imposto. Você vai prosperar também em nome de Jesus. Agora, se você ficar todo, ei, Senhor, não dá, não dá. Vou falar uma frase. Por favor, coloque amor nas minhas palavras, porque eu estou citando a Bíblia. Se você se mostrar frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Se quando a adversidade levanta, você age como um gatinho, você vai ter problema. O crente tem que ter 2 rostos. Para Deus você tem que ter um rosto de ovelha, calmo, obediente. Mas para as adversidades da vida e para o diabo, teu rosto tem que ser rosto de leão, meu irmão.
O diabo não tem dó de você, o governo não está nem aí para você, não adianta. Ou você luta com as armas que você tem e avança, ou você vai ser um contador da história alheia. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para crescer. Nós temos tudo ao nosso redor. Pelo amor de Deus, nós não precisamos de mais nada. Já tem tudo ao nosso lado. Basta a gente se eximir, destruir esses 4 tipos de comportamento. É a última vez que eu vou citá-los hoje. Desculpas, autopiedade, fragilidade e falta de propósito. Arrancar isso, Deus vai te abençoar. Você vai arrebentar espiritualmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, na família. Deus tem tudo para você, meu irmão. Só que Deus não vai fazer o que você pode fazer. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, esses 4 comportamentos, meu Pai, que são frutos de decisões pessoais, até mesmo de salvos, lavados no sangue de Jesus, impede a caminhada de muita gente para não poder chegar no final da vida gloriosamente como o apóstolo Paulo e declarar: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Pronto, eu fiz e eu completei o que tinha que completar. Meu Pai, eu quero com essa igreja chegar no final da nossa vida e falar a mesma coisa. Para ter êxito em tudo, meu Pai. Chegar no final, na nossa velhice, se o Senhor não voltar e dizer: gente, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse. E eu guardei a fé dentro do meu coração. A minha vida já está resolvida. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Só estou esperando a glória do Senhor me vir me buscar e o arrebatamento da igreja acontecer. Mas, meu Pai, para isso acontecer, em nome de Jesus, nos ajude a matar as desculpas. Nos ajude a matar o excesso de fragilidade, a autocomiseração, a autopiedade e a falta de propósito. Para que possamos ser, meu Pai, como o apóstolo Paulo foi, como Jesus é, meu Pai. Pois a Tua palavra diz que nós somos destinados a ser como o Senhor é. Todo aquele que permanecer em Cristo vai ser como o Senhor é, desde que viva a vida de acordo com a Tua vontade. E nós vamos fazer isso, meu Pai. No final da nossa vida nós vamos chegar ao patamar que nós, não que nós queremos, mas que o Senhor quer. Porque para mim, meu Pai, ser igual ao apóstolo Paulo estava bom, mas a Tua palavra diz que tenho que chegar à estatura completa de Jesus Cristo. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus, com a Tua mão sobre nós, e nós destruindo, meu Pai, todos os dias, as desculpas, a fragilidade em excesso, a autopiedade e a falta de propósito. O Senhor vai ser glorificado em tudo. Eu oro assim com essa igreja, em nome de Jesus, declarando que esses 4 comportamentos saiam do nosso meio e vão para o mar do esquecimento e nunca mais saiam de lá, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quem concorda com essa oração, aplauda o nome do Senhor Jesus.